pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 3 do meu canal. Hoje o vídeo tá muito legal. Eu vou falar para vocês, ensinar um pouco de como atrair mais clientes para o seu negócio usando a internet. Esse é um vídeo que vai te ensinar do início tudo o que você precisa saber sobre divulgação online. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, que vai ensinar para vocês um pouco mais sobre tráfego e como isso é essencial hoje em dia na divulgação do seu negócio. O meu nome é Priscila, eu sou especialista no assunto e estou aqui para te ajudar. E antes de começarmos os vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal para você receber todas as dicas dos próximos vídeos que eu vou postar daqui para frente. Bom, pessoal, então vamos lá. Antes de começar a parte mais teórica, para a gente entrar, para vocês entenderem como funciona, eu quero iniciar esse vídeo com uma parte mais leve, pensando um pouco no cenário atual, como está sendo o movimento dos usuários, das pessoas no mundo hoje e das empresas também, como elas estão se movimentando, o que está dando mais certo e o que não está e assim por diante. Então, hoje em dia, quando você para pensar para ver, em qualquer lugar que você vai, todo mundo está no celular, independente do lugar onde você esteja. Se você estiver no mercado, você vai ver todo mundo no celular. Se você estiver no aeroporto, você vê todo mundo ali no celular. Numa fila de banco, todo mundo usa o celular para tudo, para se entreter, principalmente, mas também, atualmente, o celular ele te ajuda a muitas coisas. Você consegue pagar uma conta, você consegue falar com uma pessoa, você consegue mandar uma mensagem, você consegue fazer uma ligação de vídeo. Então, o celular ele está suprindo muitas necessidades e ajudando as pessoas no dia a dia. Além de toda a parte de redes sociais, para a pessoa se entreter, ter com quem falar, postar ali uma foto numa rede social, tanto pessoal quanto profissional, pessoas que usam muito o Instagram, usam muito o Facebook, usam muito o LinkedIn, pessoas que consomem muito conteúdo no YouTube para aprender, para entender um pouco mais sobre determinado assunto. Então, basicamente, hoje em dia o celular virou o principal meio para você ter informações sobre tudo, sobre o mundo, para você se distrair. Então você vê até pessoas num momento que para assistir uma televisão, assistir uma série, ver um filme, sentado olhando no celular ao mesmo tempo. Então tá uma coisa muito doida. Percebemos que até o número de acidentes vem aumentando porque as pessoas andam dirigindo ali, não prestam atenção total no que estão fazendo, olham o celular, acabam batendo os carros e acontecendo até coisas mais sérias, assim. Tudo porque o celular, ele virou um vício. Todo mundo ali tá antenado nas telinhas. Então, para empresas, isso é muito bom, porque não faz mais nenhum sentido você ter uma empresa e você não estar na internet. Independente de qual seja o seu objetivo, se é tornar a sua marca mais conhecida, se é estar presente ali para vender algum produto, para vender algum serviço, ou se é só para fortalecimento de marca mesmo, ser mais conhecido por todos, se é ser enfim, independente de qual seja o seu objetivo. É muito importante hoje em dia você estar na internet porque é onde as pessoas estão. Se você faz uma viagem, por exemplo, e tem um monte de outdoor no meio da estrada, é capaz que você passe e você nem veja porque você está olhando seu celular, você está assistindo ali uma série, você está colocando uma música para tocar enquanto você está andando no carro. Então, hoje em dia você estar no celular faz uma diferença total, porque dentre um entretenimento e outro que a pessoa tá vendo, o seu anúncio pode aparecer ali, pode chamar a atenção dessa pessoa e ficar gravado na memória dela. Ou para você se tornar uma marca mais relevante para esse grupo que você está mostrando seu anúncio, ou para você realmente conseguir vender, conseguir ter algo com isso. Então, a partir disso, a gente vai dissertar toda a nossa aula, tem vários tópicos, e eu vou explicar um pouco para vocês como funciona essa divulgação na internet. Como você faz, se você tem uma loja física, por exemplo, para você conseguir trazer isso para o online e expandir seus negócios, gerar mais receita e conseguir realmente expandir e entrar hoje num mundo que é o mundo que está dando certo, é o mundo onde os usuários estão
e aonde as pessoas estão, as empresas têm que estar, porque afinal quem compra os produtos e os serviços são as pessoas. Então as empresas têm que dar um jeito de chamar a atenção daquele público ali para que ela consiga se sustentar, consiga vender e assim por diante. Então, é um tema importante, tanto para quem tem uma loja ali no seu bairro ou em algum lugar e não divulga na internet, para começar a divulgar, quanto para quem já divulga, mas não faz da forma certa, não, tá um pouco perdido e enfim. Então, vamos lá aos primeiros tópicos, baseado em cima disso que eu falei. Bom, pessoal, vamos lá. Então, só para iniciar respondendo o título que está nesse vídeo aqui para vocês. Então, como eu faço para atrair mais clientes para o meu negócio? E essa pergunta é uma pergunta básica e fácil de responder, baseado em tudo que a gente estava falando até agora. Primeiro de tudo, você precisa estar na internet, pois é na internet que os usuários estão. Então, e isso é uma coisa que tem que estar clara na sua cabeça. Os usuários, eles estão na internet. Então, para conseguir expandir meus negócios, para gerar mais receita, para ter uma marca mais conhecida, eu preciso estar onde as pessoas estão. Não adianta eu ter uma marca que vende produtos muito bons, que tem uma qualidade extremamente boa, que quem compra gosta muito, e eu querer vender mais, mas eu não fazer nada de diferente. Continuar ali com a minha lojinha e rezar para que as pessoas descubram aonde ela fica, qual é a rua que ela está e etc. Então, isso é uma coisa que obviamente pode acontecer, porque alguém pode passar na frente do seu negócio, alguém pode ter ouvido falar e contar para outras pessoas e irem divulgando, mas é uma coisa mais rara e uma coisa que vai levar tempo para que sua loja e o seu negócio consiga faturar mais. Então, se você quer ter um crescimento rápido na sua empresa, quer expandir seus negócios, você precisa estar na internet, você precisa ter uma estratégia consolidada para que você tenha esse sucesso mais rápido, esse crescimento de forma mais acelerada. E a internet está aqui para ajudar tanto os usuários como os anunciantes. Então, essa é uma época que a gente tem que aproveitar disso e conseguir extrair o maior potencial aí da ferramenta. Então, minha dica para você que quer expandir, alavancar seus negócios é: esteja na internet, pois é onde as pessoas estão. Bom, dito isso, vamos então começar a nossa aula. E como essa aula vai funcionar? Eu vou abrir um bloco de notas aqui do lado, que é esse que vocês já estão vendo aqui no cantinho da tela. E vai se passar em cima disso. Eu vou dando os tópicos para vocês, o que a gente vai aprender nessa aula, ou o que vamos ter, e vou discutindo em cima de cada um deles. Então, basicamente, a gente vai aprender o que é tráfego, vai aprender como fazer esse tipo de tráfego, se a gente faz ele de forma orgânica, que é o que eu vou explicar para vocês o que é também, ou se é melhor a gente fazer ele de forma paga, qual que é o melhor, qual que é o mais rápido, existe um melhor e um pior, a gente vai passar por esses temas. Vou também falar para vocês nesse vídeo em relação à distribuição, a que eu disser aqui para vocês que for a melhor, eu vou explicar passo a passo de como eu faço, de como eu cuido dos meus clientes para fazer isso, e vou explicar para vocês todas as técnicas que dão mais e menos resultado. Então, vamos começar aqui, como vocês estão vendo, por tráfego. Tráfego, eu não sei se todos sabem o que é, mas basicamente tráfego é você levar para sua empresa o seu cliente mais qualificado. Então, é basicamente você achar dentro da internet quem são as pessoas que comprariam o seu produto. E você consegue fazer isso de que forma? Você consegue fazer isso usando plataformas disponíveis na internet que captam dados dos usuários, como o Facebook e o Google, por exemplo. Tudo que você navega na internet, eles vão captando os dados. Quando você entra no Facebook, você faz um cadastro. Então, você coloca ali o seu nome, você coloca a sua idade, você coloca, às vezes, onde você trabalha. E aí, você curte uma página ou outra. Então, com esses dados que você vai passando para o Facebook, ele vai guardando todos esses dados dentro de um banco de dados. E ele disponibiliza isso para os anunciantes. Então, vamos supor que eu tenho uma loja, que é uma loja de... deixa eu pensar. Vamos supor que eu tenho uma papelaria num bairro X, e eu preciso entregar o meu anúncios para pais que tenham filhos de 4 a 6 anos e que estudem e precisam comprar listas de material.
Então, se eu tenho esse caso, esse cliente, como que eu vou fazer para segmentar isso? O Facebook ele vai ver que tem pessoas entrando dentro da plataforma que tem uma idade, sei lá, de quanto a quanto tempo, que postam fotos com filhos, que curtem coisas de maternidade, que curtem escolas, que curtem aprendizado em criança, que curtem lugares para levar crianças, enfim, todos os interesses que um pai pode ter quando tem um filho. Então o Facebook vai captando essas mensagens e ele vai agrupando num grupo ali, pais com filhos de tantos a tantos anos, porque ele vê os interesses da pessoa. Então ele vai e cria um pool de pessoas, que é o que a gente chama, e a partir desse pool que ele cria de pessoas, ele disponibiliza isso para empresas. Então a gente vai ter ali um aglomerado de pessoas, que são pessoas que têm filhos de tantos a tantos anos e normalmente, e o filho já está na escola, algo do tipo. Então essa audiência, ela fica disponibilizada para empresas que entram dentro do Facebook. Então você nunca vai saber, por exemplo, eu quero... O Facebook ele nunca vai te falar assim, ó. Por exemplo, audiência 1. Ele nunca vai falar assim, ó. Aqui tem o João, tem a Priscila, tem a Maria e etc. Os filhos dele são o X, o Y e o Z. Eles moram na rua X. Isso aqui não existe. A gente nunca vai saber como empresa quem é a pessoa que está dentro daquele público. Então, vocês podem ficar totalmente despreocupados, podem usar as redes normalmente, porque o Facebook e o Google, essas plataformas grandes, eles não disponibilizam nunca. Eles têm, tipo, contratos, eles pagam multas se eles saírem fora disso. Então, a segurança de dados que o Facebook tem, ela é muito alta. E isso não acontece de eu saber exatamente quem é a pessoa que eu estou impactando. E também não faz a menor diferença para mim. Eu não preciso saber quem é a pessoa no fim. O que eu preciso saber é que tem ali um grupo de pessoas que tenham interesse na minha empresa ou no meu produto. Eu tendo isso, tá ótimo. É só isso que eu preciso saber para conseguir mostrar o meu anúncio para pessoas para pessoas que façam sentido. Então, isso aqui eu nunca sei. Mas o que eu sei? Eu vou ter uma audiência lá. Audiência 1, por exemplo. Se o meu cliente, ele for a papelaria X. Papelaria X, o que ela tem como objetivo é aumentar as vendas na época de janeiro, que é quando tem maior volume de pais comprando lista de materiais para os filhos. Então, eu tenho a papelaria X, sou dona da papelaria, e o meu objetivo é aumentar minhas vendas nesse período. Aí eu vou entrar dentro dessas plataformas e eu vou buscar audiências que tenham a ver com isso. Então, eu vou encontrar lá dentro, por exemplo, a audiência 1, que vai ser pais com filhos de 4 a 5 anos, pais com filhos de 4 a 5 anos. Aí eu vou ter uma outra de pais com filhos que estudam, enfim, e vou tendo segmentações aqui. A audiência, então, eu não sei se ficou muito claro para vocês, mas é basicamente isso. A audiência é um conjunto ali que tem dentro dessas plataformas com uma quantidade de pessoas. Então, por exemplo, essa audiência aqui de pais com filhos de 5 anos, vamos supor que ela tenha 5 milhões de pessoas, de usuários que são pessoas. E essa outra audiência aqui tenha, sei lá, 200 mil pessoas. Aí eu subo isso aqui dentro da minha campanha. Eu posso subir isso dentro da minha campanha. E eu posso colocar, por exemplo, eu tô aqui, eu quero atingir todo mundo que tá em São Paulo. Então eu vou colocar
todo mundo que esteja dentro de São Paulo e que tenha essa audiência aqui, pais com filhos e pais com filhos que estudam. Então, eu vou ter ali um criativo, vou ter uma mensagem ali para passar para essas pessoas e vou selecionar essa audiência. Então, tendo isso, eu vou conseguir impactar pessoas que façam sentido para minha empresa. Então, tráfego é basicamente isso. É você achar um conjunto de audiências que tenham a ver com o seu produto, com a sua empresa e com o objetivo da sua empresa. Então, é basicamente isso. E aí, como que você faz isso dentro da internet? Então, eu vou trazer aqui para vocês como que vocês fazem isso dentro da internet. Existem duas formas de você estar dentro da internet. Uma delas é através... Deixa eu esconder aqui essa parte para vocês verem só quando chegar o momento apropriado. Então, uma das formas é através do orgânico. Então, o que significa orgânico? Orgânico, basicamente, é você postar conteúdos em algum lugar, independente de qual conteúdo seja. Aqui pode ser um site, pode ser uma rede social, pode ser um blog, pode ser, enfim, qualquer lugar que você poste conteúdos. E você apenas poste, você apenas alimente um lugar ali com conteúdos. Independente se a pessoa que está vendo sou eu, que vamos voltar no exemplo da papelaria, sou eu que tenho um filho que estuda e etc. Ou se é uma pessoa que não esteja muito dentro do público mais interessante para você. Então, aqui no orgânico, você não consegue controlar quem está vendo o seu conteúdo. Você não vai conseguir saber se quem está vendo o seu conteúdo é exatamente aquele público que é o público que está interessado no que você está falando, ou se é um público que não está nem aí para o que você está falando, se não faz o menor sentido para eles. Então, o orgânico, ele funciona um pouco assim. Você faz muito conteúdo, você posta muito conteúdo, mas você não tem certeza de quem está recebendo isso. Antigamente, as plataformas... Deixa eu até anotar aqui, isso é importante para vocês. Antigamente, as plataformas distribuíam conteúdo para praticamente toda a base. O que significa isso? Há um tempo atrás, as grandes empresas hoje, como o Facebook, por exemplo, quando você postava, você tem um Instagram ali, você postava um conteúdo no seu feed, né, que Story é mais recente. Então, quando você postava ali algo no seu feed, praticamente 100% das pessoas que te seguiam recebiam aquele conteúdo. Então, você conseguia ser relevante, você conseguia ter um número de alcance de pessoas legal, você conseguia ter bastante likes, comentários nas fotos, etc. Porque muita gente viu o seu anúncio. Basicamente, toda a quantidade de pessoas que te seguiam. Agora, atualmente, o Facebook ele vem diminuindo muito o alcance orgânico. Então, quando você posta algo, é muito difícil que 90%, 100% da sua base receba o seu conteúdo. Então, como que eles fizeram isso agora? Se você quiser, se você é uma empresa e quer que o seu conteúdo seja disponibilizado para um público que seja interessante para você, você tem que pagar para mim. Então, é basicamente isso. O orgânico, você não paga, você distribui ali e você meio que reza para que as pessoas cheguem até o seu conteúdo. Obviamente, rezar é um pouco exagerado, mas as formas de você trazer um tráfego de forma orgânica é uma forma mais lenta, uma forma mais devagar, que você precisa ter mais paciência e você precisa ser super consistente ali, postando conteúdo sempre, estando dentro de grupos, etc. Então, basicamente, quais são as formas de você conseguir trazer tráfego de forma orgânica? A primeira delas
É postando com frequência. Então você tem que postar com frequência, você tem que estar ali presente dentro do lugar que você escolher postar conteúdo, independente de qual seja ele. Se é um site, se é uma rede social ou mais que uma, sempre é interessante a gente estar dentro de mais que uma rede social. Então, eu acho que, vou até mudar aqui, que eu acho que este é o ponto número 1. Então, o ponto número 1 é você empresa, tá? Você empresa, estar presente dentro do maior, estar presente dentro, não sei se é do maior, estar presente dentro de todas as plataformas que você puder. Então, basicamente, aqui como que funciona? Quanto mais você tiver dentro de lugares diferentes, melhor. Porque você está fazendo isso de forma orgânica, você não está pagando. Então, se você não está pagando para aparecer e para alcançar mais pessoas, é interessante que você esteja dentro de o maior número possível de plataformas e de lugares para divulgar o seu conteúdo. Por quê? Porque um público ali que está dentro do Instagram, que gosta de ficar dentro dessa plataforma, às vezes ele só gosta do Instagram e ele não tá dentro do Facebook. Então, se você só posta no Instagram, você fica limitado. Você não tem formas de você conseguir... Não tem nenhuma forma de você conseguir mostrar isso para essa pessoa que só gosta de ficar dentro do Facebook ou de outras plataformas que não sejam o Instagram. Então, por isso é muito importante você estar dentro de tudo. Porque, obviamente, tem usuários que gostam de estar dentro de todas as plataformas, mas tem usuários que gostam só de uma ou gostam só de duas. Então, se você posta aqui só dentro do Facebook, você pode estar perdendo tráfego do Twitter, você pode estar perdendo tráfego do Instagram, você pode estar perdendo o tráfego do LinkedIn, por exemplo. Inclusive, se você é do setor, você está me vendo e você é do setor de B2B, faz muito sentido você estar dentro do orgânico no LinkedIn. Porque o LinkedIn, diferente de alguns outros parceiros, ele entrega o conteúdo para 100% da sua base. Então, todos os seus seguidores vão receber o seu conteúdo dentro do LinkedIn. Então, esse é um ponto muito importante e é uma rede social que ela é muito focada em trabalho, porém, ela está perdendo um pouco o foco que era só anúncio de vagas. Hoje o LinkedIn está se tornando uma plataforma realmente de notícias, de trabalho, uma plataforma séria, mas uma plataforma que te informa, além de ser um lugar onde você só entra quando você precisa receber uma vaga. Então é muito importante você tá aqui presente, obviamente se tiver a ver com o seu nicho, com o seu negócio. Então esse foi um pouco do parênteses. Mas em resumo, basicamente é isso. Se você estiver postando de forma orgânica, esteja dentro de todas as plataformas. Porque se você só posta no Facebook, como o exemplo que eu dei aqui, se você só posta no Facebook, como o exemplo que eu dei aqui, você pode estar perdendo todo o tráfego dessas outras redes sociais. Então, isso não seria interessante, porque como você não está pagando, você precisa de tráfego de alguma forma. Então, é super interessante você estar dentro de todos os lugares possíveis. Então, a dica número 1 para quem quer fazer tráfego orgânico é esteja dentro de todas as plataformas possíveis. A dica número 2 é poste com frequência. Então, você tem que postar com frequência, porém, o seu conteúdo tem que ser um conteúdo de valor. Não adianta você ficar postando aqui, sendo que o seu conteúdo não é um conteúdo de valor. Não, você tem que pensar em qual é a dor do seu cliente, como que você vai prender a atenção dele e criar conteúdos baseados nisso. Então, por exemplo,
Voltando ao exemplo número 1 novamente. Se eu tenho uma papelaria, se está entrando a volta às aulas e eu preciso vender isso para os meus clientes, eu preciso pensar qual é a dor desse público. Então, qual seria a dor de um pai? Talvez preço. É muito caro na volta às aulas, porque é em janeiro eu tenho que pagar um monte de contas de começo de ano, então fica muito apertado comprar o material. A dor do meu cliente pode ser o preço. Então, eu tenho que pensar em conteúdos que façam sentido para solucionar essa dor. Então, se a dor do meu cliente é o preço, quais seriam os conteúdos que solucionariam as dores dele? Talvez um desconto? Talvez uma promoção? Compre um, ganhe outro, algo do tipo? Então, é dispensar e são esse tipo de conteúdo que vai prender a atenção da pessoa para ela vir a buscar sua marca e etc. E em terceiro lugar, o que é super legal e que dá muito certo que você pode fazer também é entre dentro de grupos. Se você tem uma papelaria, você pode entrar dentro de grupos de pais e mães que têm filhos na escola, pais que têm filhos que, não sei, se você vende além de material de escola, coisas educativas, você pode entrar em todos esses grupos e uma vez ou outra divulgar ali um conteúdo, mostrar como é a sua loja, mostrar os seus diferenciais, coisas que você usa e dessa forma aí conseguindo criar uma rede ali, criar uma conexão com esses usuários e fazer com que eles te sigam de forma orgânica. Toda vez que eles precisem de alguma coisa, eles lembrem que existe essa loja, que é uma loja super relevante e que faça sentido para eles. Então, existem algumas formas, obviamente, de você conseguir ali o seu tráfego, mas essa eu acho que são um dos pontos mais importantes para você manter ali a sua timeline, o lugar que você poste conteúdo de forma orgânica, o mais organizado possível. Então, o orgânico é isso. É o lugar que você posta e você não paga. O seu tráfego é gratuito. Agora, como funciona o pago? Então, vamos lá. Pago. Então, como que o pago funciona? O pago, além de todas as dicas que você vai implementar organicamente, o pago é basicamente você pegar um conteúdo e distribuir ele na internet para usuários novos, se assim você quiser. Tem duas formas de fazer isso: usuários novos ou também usuários que já te seguem e que faz algum sentido de alguma forma continuar vendo o seu anúncio. E qual é a grande diferença? Qual é a sacada aqui do pago? No pago, você consegue atingir um número muito maior de pessoas. Então, se você tem uma empresa, se você tem uma loja, que você precisa ter um crescimento mais acelerado, que você não tem tempo de ficar ali anos nutrindo uma rede social ou mais que uma, com muito conteúdo de valor, para que o seu tráfego ele venha organicamente, de forma totalmente gratuita, o ideal é que você tenha o pago. A minha sugestão para você, eu vou até anotar aqui, ó. A minha sugestão, basicamente, é faça os dois. Basicamente é isso. Tráfego pago, eu focaria muito mais no tráfego pago, porque com ele você consegue ter um crescimento acelerado, você consegue atingir os seus objetivos de forma mais rápida e assim crescer mais rápido. Então é basicamente isso. No orgânico, você não tem controle nenhum de quem está vendo o seu anúncio. No pago, você tem total controle. Você sabe exatamente para quem vai receber o seu conteúdo. Quem vai receber seu conteúdo, você sabe exatamente quanto que você vai pagar por isso. Você sabe qual é
o criativo que a pessoa vai ver. E quando eu falo criativo, para quem não sabe, o criativo ele é a mensagem que você passa. Então, quando você está rolando ali um feed no Instagram, no Facebook, e você é impactado por alguma marca, por alguma empresa, isso se chama criativo. Então, é basicamente isso, é um criativo. É uma imagem ali que uma marca decide mostrar para pessoas. E isso só é possível fazer de forma paga. Então, no pago você consegue selecionar quem vai receber seu conteúdo, você consegue escolher quanto que você vai pagar por isso e você consegue ver qual é o criativo que a pessoa vai ver. E você consegue também, que é uma das coisas mais importantes, medir o sucesso da sua campanha. Então, com o pago você consegue saber, eu comecei a rodar um vídeo que eu gravei na minha loja de papelaria, ou um caderno ali de uma foto, de um personagem importante, uma mochila com desconto, enfim, qualquer uma das coisas, e você consegue medir se a venda daquele produto está aumentando por causa da publicidade que você está fazendo, ou por causa que ele tá ficando mais conhecido ali na internet, ou não, ou se a sua loja offline tá recebendo mais clientes por causa da publicidade que você está fazendo online. Você consegue medir tudo isso, se tá crescendo ou se não tá crescendo. Então, o legal do Paga é que você consegue fazer testes, você consegue medir se você está tendo esse crescimento ou não. Então, isso é super interessante e é por isso que a maior parte das empresas optam por fazer principalmente o tráfego pago, que é um crescimento mais rápido, um crescimento mais acelerado, e que você consegue fazer isso se você tiver uma estratégia com pouco dinheiro e ir crescendo, pouquinho a pouquinho, até você se tornar uma empresa querida pelos seus seguidores e assim por diante. Porque aqui não adianta você ter uma quantidade enorme de seguidores se os seus seguidores realmente não são pessoas que são seus fãs, que compram o seu produto, que compram a ideia que você está tentando passar e assim por diante. Então agora eu vou falar um pouco para vocês como que funciona a distribuição dentro das maiores plataformas de conteúdo pago. Então aqui vocês conseguem saber um dos primeiros passos. Então basicamente, no conteúdo pago, você tem que fazer uma distribuição. E quando eu falo em distribuição, eu falo em mostrar esse anúncio para as pessoas que fazem sentido. E por onde eu começo? Em primeiro lugar, eu tenho que definir um orçamento. Então, eu tenho que saber, eu tenho que pegar ali um total de valor que eu tenha e eu tenho que saber quanto que eu vou usar desse valor total. Então, eu coloco aqui, ó, valor total, valor para investir. E aí, você que tá vendo, se você quiser pegar um caderninho e começar a anotar isso junto comigo, é um dos primeiros passos que você precisa saber. Você tem que saber qual é o investimento que você tem, qual é o dinheiro que você tem ali para investir naquilo. É um dos primeiros passos. Por quê? Porque a sua empresa ela não pode falir, ela não pode fechar para você investir em mídia, não faz o menor sentido nisso. Então você precisa saber, no meu mês inteiro, esses são os meus custos e esse é o saldo aqui que me sobra no fim do mês. Desse valor que me sobra, qual é a porcentagem de dinheiro que eu posso tirar para investir em anúncios, para investir em alguma plataforma? E aí você vai e coloca aqui o valor total que você recebe pela sua empresa no final, quanto que sobra de saldo e qual é o valor que você vai começar a testar para investir. Se você é uma pessoa nova aqui que está vendo meu vídeo, eu indico que você comece com pouco. E se você é uma pessoa mais experiente, que já trabalha e só quer aprimorar mais suas técnicas, aí eu já indico que você tenha um investimento um pouco maior. E em relação a investimento, é difícil, eu acredito que vocês devem estar se perguntando. Priscila, mas quanto que é pouco e quanto que é muito?
É um pouco difícil eu falar para vocês quanto que é pouco e quanto que é muito, porque eu não sei qual é o valor total que você tem, eu não sei qual é o seu segmento, eu não sei qual é o tamanho do seu público, se ele é grande ou se ele é pequeno. Então a gente precisa analisar tudo isso. Você precisa, em primeiro lugar, saber quem é seu público, saber quem é essa pessoa aí que você vai atingir. Então, eu sabendo disso, eu consigo te dizer se o valor que você tem é pouco ou se o valor que você tem é muito. Mas de qualquer forma, se na sua cabeça for pouco, comece impulsionando um conteúdo. Escolhe lá um conteúdo e impulsiona ele durante um período. E aí você vai colhendo seus resultados, você vai vendo, eu impulsionando um conteúdo, eu consigo ter tantos % de visualizações a mais na minha loja, na minha empresa. Se eu impulsiono 2 ou 3 conteúdos com um valor igual, eu tô tendo o mesmo valor, então esse conteúdo não é um conteúdo muito bom, e assim por diante. Assim você vai percebendo qual é o valor ideal ali para você investir na sua empresa. Então, em primeiro lugar, defina o seu orçamento. Em segundo lugar, algo que vocês têm que fazer é escolher o conteúdo, que era um pouco do que eu já vinha falando também. Então, segundo ponto aqui, escolha o conteúdo. E aí, quando você pensa em mídia, em um conteúdo que você está colocando para que as pessoas olhem, para que as pessoas se interessem, o ponto importante aqui, o ponto chave nesse momento, é você conseguir ser atrativo. Atrativo, que você consiga prender a atenção do usuário, que você consiga gerar curiosidade. Essa palavra aqui é uma palavra muito importante, porque você pensa, analisa aí na sua cabeça, quando você tá dentro de alguma rede social ou dentro de lendo alguma notícia, etc., e tem um título ali, um assunto que te gera curiosidade. Quando isso acontece, as chances de você clicar naquele anúncio e querer ver o que está acontecendo são muito maiores do que quando você vê um anúncio enfim, que fale uma coisa nada a ver pra você. É igual eu querer te vender um produto. Vamos supor aqui na papelaria, voltando ao exemplo. Eu tenho uma mochila que custa R$90. E eu tenho... Aí eu posso fazer um anúncio assim, mochila, escrito mochila, e embaixo da mochila o preço de R$90. Esse é um dos meus anúncios. E eu posso fazer um outro anúncio escrito mochila do Lucas Neto. Nem sei como se escreve Lucas Neto, não sei se é com um T só ou com 2, mas enfim, deixa assim. Mochila do Lucas Neto com promoção imperdível. Promoção imperdível por tempo limitado. De R$90 por 75, sei lá. Então, tá vendo a diferença do anúncio número 1 para o anúncio número 2? Tipo, um deles eu só falo que eu tô vendendo uma mochila que ela é R$90. Eu não dou nenhuma informação pra pessoa. No outro eu tô falando que é uma mochila do Lucas Neto, que tá super em alta, que estamos tendo uma promoção imperdível para essa mochila, e que a promoção é por tempo limitado, e que ela é de R$90 por 75. Então aqui eu tô usando vários gatilhos. Primeiro eu tô usando uma mochila de um personagem que está fazendo sucesso dentre as crianças ali, que é uma coisa que elas querem. Eu tô falando, além disso, que essa mochila, ela está com uma promoção imperdível, então eu já gero curiosidade na pessoa para ela saber qual é essa promoção. E eu tô falando que é por tempo limitado.
Então, essa promoção ela pode acabar hoje ou ela pode acabar daqui uma semana. A pessoa nunca mais vai saber. Então, ela sempre vai ficar com medo de não fazer aquela compra naquele momento, deixar para depois e depois a promoção acabar. Então são alguns pontos que você tem que pensar na hora de montar o seu anúncio. Ah, eu coloco preço, eu não coloco, eu coloco que é por tempo limitado, eu não ponho, eu uso algum personagem para chamar atenção. Então, tipo, eu tenho que pensar sempre nesses pontos, em ser atrativos, em prender a atenção do usuário. Vamos supor que tá ali escolhendo a mochila para o filho, o pai, a mãe, mas o filho também está presente e ele é muito fã do Lucas Neto. Na hora que ele vê uma mochila do Lucas Neto, ele vai querer ela. Obviamente, você pode aparecer com qualquer uma outra na frente dele, mas ele vai querer essa, porque é o personagem que ele é fã e enfim, é essa que ele vai escolher. E aí, isso aqui prenderia a atenção dos pais, que saberia que o filho gosta daquele personagem, prenderia a atenção do filho, que é fã do personagem e quer muito uma mochila dele, e prenderia também a atenção do pai, que eu tô falando aqui que é uma promoção imperdível, que é por tempo limitado, então ele vai ter medo de comprar aquilo depois e ter que pagar mais caro. E eu ainda tô falando que eu tenho uma promoção aqui para ele, que não é mais o valor inicial, que eu consigo fazer isso por um valor menor, aí uma porcentagem grande de desconto. Então, é nisso que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai fazer um anúncio. Então, qual é o conteúdo que eu vou colocar? Esse é um conteúdo que está atrativo? Esse é um conteúdo que está prendendo a atenção do meu usuário? Esse é um conteúdo que está gerando curiosidade? Então, são pontos aí para vocês se atentarem um pouco. Ai, pessoal, desculpa, eu acabei de ver aqui que estava cortando um pedacinho do texto, mas aí eu coloquei aqui agora para vocês verem, ó. A mochila do Lucas Neto, promoção imperdível e de tanto por tanto. Qual é o outro ponto aqui? Um outro ponto é você definir o formato. E como que você sabe qual é o formato ideal para a sua... Deixa eu pôr aqui 2.2 para vocês entenderem. E aí embaixo eu posso colocar 3. Então, aqui é o tópico 3. Tópico 3 é basicamente defina o formato. O que é um formato? Um formato é o modo como você vai exibir aquele anúncio. Então, você pode escolher. Ah, eu quero exibir esse anúncio no formato retangular, que tem muitas plataformas. Eu quero exibir esse anúncio no formato quadrado. Eu quero exibir esse anúncio no vertical. E assim por diante. Então, você tem que primeiro definir qual é o formato. E por que isso é importante? Porque cada rede social, ela tem exatamente o seu formato. Então, por exemplo, o Instagram. O Instagram, ele tem aquele formato quadradinho. E aí, imagine que você está vendo um anúncio ali e, de repente, aparece um anúncio vertical, todo cortado, que não está dentro do formato. Então, não faz sentido. Você ali preparou um anúncio com todo carinho, pensando em como colocar as informações de forma correta. E aí, quando você sobe dentro da plataforma, corta uma imagem, que é a imagem mais importante que você tinha dentro do seu anúncio. Então, é muito importante que vocês tomem cuidado com esse ponto, porque é um ponto de atenção e que a gente tem que prestar atenção antes de subir. Não adianta você fazer um conteúdo super legal se na hora de subir você coloca fora das especificações da plataforma e o seu anúncio acaba sendo cortado, você acaba perdendo ali o público que você poderia impactar. Então, é muito importante prestar atenção no formato e atentem-se a isso na hora de subir algum anúncio. E aqui é uma dica para vocês. Dica do dia. Então, essa dica é super valiosa. É fácil de fazer. Às vezes até mais fácil do que no formato de imagem. E ela na maioria das plataformas, o vídeo vai bem melhor. O vídeo, ele tá
Tá não, né? O vídeo cresce demais, ele já cresceu e ele está no ápice do momento dele. Ele é um modo de você impactar pessoas que chamam muita atenção, principalmente se o seu vídeo ele tiver alguns tópicos que são super importantes. Então, o vídeo ele tem um alcance muito maior, ele gera muita interação com as pessoas, porque você está aqui falando, você está gesticulando, mexendo, então você prende a atenção da pessoa de diversas formas. Diferentemente de uma imagem que você tá rolando ali, você bateu o olho naquela imagem e é aquilo. Você vai ver aquela mesma imagem do começo ao fim. Então ela não muda. A pessoa leu ali o que tinha pra ler e é aquilo. Agora no vídeo não. No vídeo você vai conseguir ver uma imagem a todo momento, uma diferente da outra e assim por diante. Então por isso, esse é um dos motivos, obviamente, que o vídeo ele tá tendo um resultado aí muito melhor do que em outras plataformas. E aí tem algumas dicas para um vídeo ir melhor ainda do que ele já é, mas esse é um ponto que pode ficar para um outro vídeo para a gente falar especificamente de quais são os criativos que vão melhor na internet. Então, dica número 3, defina o formato corretamente. E a dica número 4 é sobre público. Então, aqui é o momento que você define quem é a pessoa que você vai impactar. Lembra que aqui em cima eu estava mostrando para vocês as audiências? Peraí, deixa eu arrumar aqui para vocês. Então, aqui é o momento que você decide quem você vai impactar. Então, eu preciso impactar. Eu tenho uma loja ali. Então, eu preciso impactar pais que tenham filhos, que esses filhos tenham de 4 a 10 anos, que morem em São Paulo, porque eu não entrego, por exemplo. Se eu não entregar e a pessoa tiver que vir até a minha loja, fica muito difícil se ela for de outro estado. Então, eu tenho que prestar atenção em todas essas coisas na hora de criar um público. Bom, então tem aqui a minha segmentação. Pais que tenham filhos na idade de 4 a 10 anos, que moram em São Paulo, porque não faz sentido se eu tiver uma loja dentro de São Paulo e impactar pessoas que sejam de outros estados longe, elas nunca vão conseguir chegar até a minha loja, então não faz sentido eu impactar elas. Eu tenho que impactar apenas pessoas que estejam dentro de São Paulo e que seja possível para elas estar ali dentro do meu empreendimento, vindo da minha loja e etc. Então, vamos supor que sejam isso, pais que tenham filhos de 4 a 10 anos e que moram em São Paulo. Aí eu vou entrar dentro das plataformas e encontrar essa persona que eu criei. E aí eu entro lá e eu encontro uma audiência de pais com filhos de 4 a 5 anos, eu encontro uma audiência de pais com filhos que estudam, e aí eu vou incluindo todas essas pessoas dentro de uma campanha. Então, é super importante você definir exatamente quem é o seu público, quem é a pessoa correta, aquela pessoa que compraria o seu produto e incluir todas as pessoas dentro da sua campanha para que você impacte o maior número de pessoas possíveis. Então, esse ponto é um dos pontos mais importantes junto com o criativo. Você tá mostrando ali o seu anúncio para a pessoa certa, para a pessoa que realmente poderia comprar o seu produto, poderia investir ali em você. E, em paralelo, você ter um anúncio atrativo para aquela pessoa, para prender aquela pessoa naquele momento e fazer ela executar alguma ação. Seja comprar o seu produto, seja ir até o seu site, seja digitar ali no Google, achar a sua loja, ir até a sua loja e assim por diante. Então,
é um ponto super importante que não pode ser feito de qualquer jeito. Você tem que pensar no que é viável para você. E aí, uma das últimas dicas: criativos. Criativos e textos, que é um pouco do que estávamos falando aqui neste ponto. A dica que eu já passei para vocês, né, que o vídeo ele funciona melhor. Então, se você está começando ou se você já é experiente, eu indico para que você invista em vídeos, porque vídeos realmente têm uma performance muito melhor, ainda mais se você está dentro do Google ou do Facebook. Invista em vídeos aí que é o melhor que tem. Não que imagem seja ruim, mas imagem dá trabalho para você conseguir fazer uma imagem que tenha a quantidade de texto, que tenha pouca quantidade de texto e que você consiga passar aquela informação. Então, a imagem ela é melhor para ser usada quando você tem um produto que não necessite de muito texto, de muitas palavras ali para você dizer o que você quer. Então, eu indico que vocês foquem na hora de vender os seus produtos em vídeos ou façam uma mescla dos dois, imagens e vídeos. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto era um pouco do que eu estava falando. Você tem que ser atrativo, você tem que chamar a atenção da pessoa ali com aquele criativo, senão vai ser muito difícil de você conseguir vender aquele seu produto e assim por diante. Então, seja atrativo, que aquele seu criativo, a sua imagem, tenha um conteúdo realmente de valor, que faça sentido para aquela pessoa, que resolva um problema. E eu acho que esses são os pontos chaves. E defina o melhor formato para aquele criativo. Você tendo isso, você tem assim praticamente 90% de uma campanha rodando bem aí. Se você definir o seu público corretamente, definir o formato certo para aquele criativo bom que você já fez, que chama atenção, que é atrativo e assim por diante, a sua campanha ela tende a ter resultados muito bons, que você consiga aparecer para muitas pessoas e pague por um valor menor, porque você vai estar dentro de todas as regras da plataforma, com criativos que chamam a atenção ali, que façam sentido para o seu negócio. Bom, e a sexta dica, então, não menos importante, é lance a sua campanha e posteriormente otimize-as. Então, esse é o ponto mais fácil de todos aí, mas sem ele você não consegue começar a aparecer para as pessoas. Mas é basicamente você apertar um botão e colocar as campanhas no ar. Colocando essas campanhas no ar, elas começam a rodar, começam a entregar ali para aquele público que você selecionou, mostrando o criativo que você selecionou e aparecendo para mais gente, para mais pessoas futuras que podem vir a se interessar pela sua empresa, pelo seu negócio, comprar mais e assim por diante. Então, faça isso, lance sua campanha, deixe ela rodando, espere ela ser aprovada e posteriormente otimize-as. E otimizar é o quê? É, por exemplo, eu subi um criativo de imagem versus vídeo. Depois de um período ali de 7 a 10 dias, eu entro na minha campanha e eu vejo qual que está indo melhor, a imagem ou o vídeo. E de acordo com o objetivo que eu coloquei na minha campanha, eu deixo um ativo e pauso outro, mas eu sempre tenho que prestar atenção no objetivo. Deixa eu dar um exemplo mais concreto aqui para você. Se eu tenho uma campanha que ela tem o objetivo de leads, geração de leads, eu subi um criativo de imagem e um de vídeo.
Tem uma campanha que tem objetivo de leads, eu subi um criativo de imagem ou de vídeos, eu deixei rodar de 7 a 10 dias, e depois desse período eu entrei e eu vi que o meu custo por lead, ele está mais baixo no vídeo. Então, uma das coisas que eu posso fazer aqui é tentar pausar a minha imagem. Mas, obviamente, acho que vale vocês darem uma olhada nas aulas futuras que eu vou postar aqui sobre otimização, para vocês entenderem melhor. Aqui é só um ponto certo, porque não necessariamente o vídeo que tem o custo por lead mais baixo, ele é o melhor. Ele seria o melhor em qual caso? Se eu tivesse um alcance bom nesse criativo, se eu tivesse o custo por lead mais baixo, e se eu tivesse também, além de tudo isso, um volume de entrega bom. Então, o que significa isso? Não adianta eu ter um vídeo que 100 pessoas geraram lead, e o custo por lead dele foi de R$2. Ele alcançou, por exemplo, 1.000 pessoas. Bom, aqui nesse cenário. Esse vídeo, ele alcançou 1.000 pessoas, 100 pessoas geraram lead e o CPL tá R$2. Tipo, essa campanha, ela tá indo super bem. Então, ela seria a campanha de vídeo, por exemplo. Porém, eu tenho aqui uma campanha de imagem, que nós chamamos de estático. Vou subir aqui para vocês conseguirem ver. Uma campanha de imagem, que eu chamo de estático. Essa campanha de imagem, ela atingiu 100 pessoas. 3 pessoas geraram lead. E o CPL dela tá, por exemplo, sei lá, R$3. Então, aqui eu tive um alcance muito baixo de pessoas e o meu custo por lead está mais caro que o vídeo. No vídeo eu alcancei mais pessoas geraram lead e eu tive um custo mais baixo. Então, nesse cenário aqui, com todas essas informações, obviamente eu vou deixar o vídeo ativo e eu vou pausar a imagem, porque a imagem não está fazendo nenhum sentido para mim. Então, é um pouco disso que você tem que analisar na hora que você decide otimizar uma campanha. Você tem que olhar qual é o valor que você está pagando por aquela ação que você quer. No caso aqui, a gente deu o exemplo do custo por lead. Mas você tem que olhar também se você está tendo um volume de entrega bom. O volume de entrega bom é alcançar pessoas e é ter uma quantidade boa de pessoas gerando lead aí. Se você tiver tudo isso, faz super sentido você tomar algumas ações, de pausar uma coisa, deixar outra no ar e assim por diante. Então, a minha sexta e última dica é essa. Lance a sua campanha no ar e posteriormente é num prazo mais ou menos de 7 dias, você otimize-as. Então, é basicamente isto. Bom, pessoal, então a aula de hoje foi sobre isso, sobre como atrair mais clientes. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco a lógica que acontece na internet, que vocês apliquem essas dicas, que vocês, se você já trabalha com a internet, que você consiga entender um pouco das dicas que eu dei, o passo a passo, como que funciona o pago, como que funciona o orgânico e consiga implementar cada vez mais nas suas campanhas pagas, principalmente as dicas que eu dei no vídeo. E se você é um usuário, uma pessoa que tem uma empresa, um negócio e ainda não está dentro da internet, que eu tenha conseguido abrir um pouco a sua cabeça para que você entenda
como fazer, por onde começar, o que é mais fácil, o que é mais difícil, como que você escala aí o seu negócio na internet. Então, eu espero muito que eu tenha ajudado todos e que daqui pra frente vocês consigam aí atrair mais clientes, expandir seus negócios, não só no modo offline, mas também no online, através do marketing digital, através do tráfego e de todas as plataformas aí que estão disponíveis no mercado para o nosso uso, para o uso de empresas, para a gente ter sucesso com isso. Então, se você gostou do vídeo mais uma vez, não esqueça de me seguir aqui, de se inscrever no meu canal, nas minhas redes sociais. Eu tenho um canal completamente aberto no Instagram para falar com vocês, no YouTube aqui também, no Facebook. Então, estou disponível. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários desse vídeo ou me procurem nas minhas redes sociais, que eu tô aqui pra ajudar vocês, tá bom? Um beijo e bom proveito!